Sabe, desde a licença para abrir um negócio até a construção de um hospital, cada ação do governo, por menor que seja, segue um roteiro muito específico. E esse roteiro, que dita as regras do jogo para todas as ações do Estado, das mais simples às mais complexas, é o que a gente chama de direito administrativo. E isso já nos leva direto para uma pergunta central, né? Se o Estado tem tanto poder assim, quem é que garante que ele não vai ser usado do jeito errado? Quem fiscaliza essa autoridade toda? É isso que a gente vai analisar a fundo agora. E olha, esse poder não é uma coisa distante, abstrata. Pelo contrário, ele está super presente no nosso cotidiano. Quando alguém recebe uma multa de trânsito, ou quando um restaurante é fechado pela vigilância sanitária, ou até quando uma empresa consegue a licença para operar, tudo isso é o poder da administração em ação, impactando diretamente a vida de todo mundo. Para a gente entender direitinho como isso funciona, vamos explorar 5 pontos que são chave. Primeiro, o que é o poder da administração. Depois, por que ele é também um dever. O que acontece quando esse poder é abusado, os diferentes tipos de poder que existem e, por fim, o mais importante, porque tudo isso é fundamental para a nossa vida em sociedade. Ok, vamos mergulhar nisso. O que é, afinal, o poder da administração? Basicamente, é o conjunto de ferramentas que o governo tem para organizar a sociedade e garantir que o interesse de todo mundo seja atendido. E agora, a gente chega num ponto que é crucial. Esse poder não é um privilégio, sabe? Não é uma opção que o agente público tem. É, na verdade, uma obrigação. Exatamente por isso que no direito administrativo a gente fala em poderes-deveres. A definição aqui é bem clara. Os poderes especiais que a administração pública possui são, na realidade, instrumentos que ela deve usar para cumprir o seu objetivo principal, que é o bem comum. Então, não é uma questão de querer agir, mas sim de ter que agir. A fonte que a gente usou para essa análise traz uma citação do Rafael Oliveira que resume isso perfeitamente. O poder é irrenunciável, ou seja, o agente público não pode abrir mão dele. E ele tem um propósito muito bem definido: atender à finalidade pública. Simples assim. Então a ideia principal para a gente guardar é esta: a omissão também pode ser um problema grave. Se a lei dá ao Estado a ferramenta para resolver uma situação em nome do interesse público, ele tem a obrigação de usar essa ferramenta. Ficar parado não é uma opção. Mas e se essa ferramenta for usada do jeito errado? Bom, é aí que a gente entra no conceito de abuso de poder. É como se o agente público tivesse uma autorização para agir, mas a usasse fora dos limites ou para um propósito completamente torto. Agora, o que é muito interessante aqui é essa distinção. O abuso pode acontecer de duas formas principais. No excesso de poder, o agente simplesmente faz algo que ele não tinha permissão para fazer, ele ultrapassa os limites da sua competência. Já no desvio de poder, a coisa é um pouco mais sutil. Ele até tem a permissão para agir, só que ele usa esse poder para um fim pessoal ou para qualquer outro objetivo que não seja aquele que a lei determinou. E essa tabela ilustra a lógica de uma forma brilhante. O excesso de poder é um erro na competência, ou seja, na pergunta quem pode fazer. Já o desvio de poder é um erro na finalidade, na pergunta para que se pode fazer. Mas no fim das contas, o resultado é o mesmo. O ato se torna ilegal e pode e deve ser anulado. Avançando mais um pouco, a gente vê que nem todo o poder administrativo é exercido da mesma forma. Existem basicamente duas maneiras. Uma que segue um roteiro super rígido e outra que dá uma certa margem de escolha para o gestor público. Aqui, a comparação é fundamental para a gente entender. O poder vinculado é quase como uma receita de bolo. A lei diz exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. Não tem espaço para improviso. O exemplo da demissão por faltas é perfeito. Se o fato aconteceu, a consequência é uma só e é obrigatória. Por outro lado, o poder discricionário dá ao gestor uma margem para avaliar o cenário. A lei usa termos mais abertos, como passeata tumultuosa, e o agente precisa analisar o caso concreto para decidir qual a melhor ação. Claro, sempre dentro dos limites que a própria lei estabelece. E aí a gente chega na grande questão. Tá, mas por que saber tudo isso realmente importa? A resposta é simples, porque entender as regras do jogo é o primeiro passo para poder fiscalizar e garantir que os direitos de todo mundo sejam respeitados. Então, resumindo a nossa análise de hoje, o poder público é, antes de tudo, um dever e não um privilégio. Seu abuso pode acontecer por excesso ou por desvio, e seu exercício pode ser vinculado, sem margem de escolha, ou discricionário, com alguma margem.
O mais importante é que, ao entender essas regras, cada cidadão ganha ferramentas para fiscalizar e exigir que o Estado atue sempre dentro da lei e a serviço de todos. E para a gente finalizar, fica uma reflexão. Depois de entender como essas regras funcionam, fica o convite para a gente começar a observar o dia a dia, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, e identificar onde e como o poder público está agindo e, mais importante, se ele está agindo da forma correta.